Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre a parte de convecção térmica, ainda dentro dessa parte de propagação de calor, de calorimetria, tá? Então nessa segunda parte dessa videoaula sobre propagação de calor, eu quero falar especificamente sobre a ideia de convecção térmica, beleza? Então o que é a convecção térmica? A convecção térmica é o processo de transmissão de calor que é feito por meio do transporte de matéria de uma região para outra. Beleza? Então, quando eu tenho a propagação de calor por condução, eu tenho calor sendo transmitido de partícula por partícula até que todo o material tenha a mesma temperatura. Na propagação de calor por convecção, isso não acontece. Na propagação de calor por convecção, o calor ele é transmitido pelo transporte de matéria. Aqui eu coloquei, por exemplo, de uma água em ebulição num bule, com água no fogo, por exemplo. Certo? Então, o que acontece? O que são as correntes de convecção? O que significa dizer que a convecção ocorre por meio do transporte de matéria? Presta atenção. Se eu coloco esse bule com água em contato com fogo, o que vai acontecer? A água que está em contato com o fogo, está mais próxima do fogo, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma dilatação. Quando ela sofre uma dilatação, o que acontece com a densidade da água? A densidade da água diminui, certo? Beleza? Então a densidade da água vai diminuir. Quando a densidade dessa água diminui, o volume dela aumenta. Então, como consequência, o que acontece? Ela sobe. Quando ela chega lá em cima, o que vai acontecer? Ela vai empurrar a água fria que está lá em cima, que tem uma densidade maior, então essa água fria ela vai descer e vai ocupar o lugar da água quente. Tá? Então esse movimento cíclico de sobe e desce, sobe provocado pela água quente e desce provocado pela água fria, cria o que nós chamamos de correntes de convecção. Ou seja, o que acontece? O calor ele vai ser transmitido de uma região para outra, de uma região mais quente para uma região mais fria. E isso vai ocorrer até que toda a água esteja o quê? Com a mesma temperatura. Beleza? Então esse é o processo de transmissão de calor por convecção. A transmissão de calor por convecção é aquela transmissão de calor que ocorre por meio do transporte de matéria, ou seja, vai haver uma água, por exemplo, aqui a água quente vai subir e a água fria vai descer. Esse movimento de sobe e desce é o que nós chamamos de corrente de convecção ou convecção térmica. Beleza? Tá? Nós temos várias aplicações dessas correntes de convecção, da convecção térmica. Por causa disso, por causa dessas correntes de convecção, a gente diz o seguinte, que todo aquecimento ele deve ser feito por baixo e todo resfriamento ele deve ser feito por onde? Por cima. Beleza? Então, ou seja, por isso que os aquecedores eles são colocados embaixo e os ares condicionados são colocados aonde? São colocados em cima num determinado ambiente. O que acontece quando eu coloco um aquecedor embaixo? O aquecedor de ambiente, o que ele vai fazer? Ele vai liberar ar quente. Esse ar quente, por ser menos denso que o ar frio, ele vai subir. E o ar frio, por ser mais denso que o ar quente, então ele vai descer, então ele vai criar no ambiente essa corrente de convecção. Beleza? Então a gente diz o seguinte, que todo aquecimento ele deve ser feito por baixo e todo resfriamento deve ser feito por cima. Então o ar-condicionado, o que o ar-condicionado faz? Ele libera o ar frio que é mais pesado, ele é mais denso. Então por ele ser mais pesado, ele vai descer. Quando ele desce, aqui em cima tende a ficar vazio. Então o que vai acontecer? O ar quente que está embaixo, que é menos denso, vai subir e vai ocupar essa posição, criando uma corrente de convecção, certo? Então o ar-condicionado, para ele ser bom, para ele ser eficiente, ele deve ser colocado aonde? Na parte de cima da casa e não embaixo, beleza? Isso acontece também no que a gente chama na geladeira, por exemplo, nas geladeiras de uma maneira geral. Vocês já repararam que as geladeiras, principalmente as mais antigas, tá? Os congeladores ficam em cima, e aqui para baixo eu tenho sempre grades onde eu coloco os alimentos. Por que, por exemplo, o congelador tem que ficar na parte de cima da geladeira? O congelador ele fica na parte de cima da geladeira porque é onde tem o ar frio.
certo? Então o que vai acontecer? O ar frio do congelador ele vai descer, certo? E o ar quente vai subir. Agora, antes que você pense, antes que você fale, na minha casa o freezer ele fica embaixo. Não estou falando de freezer. Estou falando de um congelador das geladeiras antigas que ficava onde? Na parte interna da geladeira. Beleza? O freezer ele é um compartimento separado da geladeira que tem a mesma função da geladeira. Lá dentro do freezer você tem um tubo que vai retirar o ar quente de dentro do freezer, certo? No que a gente chama de refrigerador de Carnot, e vai resfriar. No congelador, nas geladeiras antigas, normalmente aqui dentro da geladeira não tinha esse duto, esse cano que retira o calor. Então os alimentos eles eram esfriados pelo ar frio do congelador, certo? E quanto mais próximo do congelador, menor é a temperatura. E quanto mais afastado do congelador, maior é a temperatura. Beleza? Por isso que as hortaliças, verduras, essas coisas, são colocadas numa gaveta lá embaixo. Porque se elas ficarem muito em cima, perto do congelador, elas vão queimar por causa do frio. Tá? Então, ou seja, lembra de uma coisa. O que é a convecção? A convecção é a transmissão de calor que é feita por meio do transporte de matéria. Quando eu falo em transporte de matéria, vai ocorrer sempre o que nós chamamos de correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção? São correntes que levam o ar quente para cima e o ar frio para baixo, criando esse ciclo. Beleza? Tranquilo? Uma outra aplicação que a gente tem, que é muito importante, eu já vi cair muito no Enem disso, são as brisas marítimas e terrestres dentro da convecção. Tá? Então, ou seja, isso aqui eu já vi cair muito em Enem, já vi cair muito em vestibular. O que são essas brisas marítimas ou as brisas terrestres? A brisa marítima e a brisa terrestre é um vento que vem do mar para a terra ou um vento que vai da terra para o mar, certo? O que é importante que você entenda? Que a brisa marítima ela é um vento que ocorre do mar para a terra. Agora a questão é, por que o vento vem do mar para a terra? A brisa marítima ela acontece especificamente durante o dia. Ela acontece durante o dia. E por que ela acontece? Bom, a gente vai pegar muito isso na região, a gente vê muito isso no litoral, região de praia. O que acontece? A areia, ela esquenta mais do que a água. Ela esquenta mais rápido do que a água. Como ela esquenta mais rápido do que a água, o ar que está em volta da areia, ele também aquece, certo? Como ele aquece, o que acontece com o ar? O ar quente ele vai subir, beleza? Como o ar quente sobe, o que acontece? Algo tem que preencher esse espaço. Então, ou seja, vem um vento do mar preenchendo esse espaço com o ar frio, certo? Então, a brisa marítima ela é um vento fresco que vem do mar para a praia. Por que isso acontece? Porque a areia do mar, a areia da praia, ela aquece mais rapidamente do que a água do mar. Então, como consequência, o ar que está próximo à areia se aquece, fica menos denso e sobe. Quando ele sobe, algo tem que completar esse espaço. O que completa esse espaço? Um vento que vem do mar para a praia, certo? Esse vento que vem do mar para a praia é o que nós chamamos de brisa marítima, tá? E nada mais é do que uma corrente de convecção. A brisa terrestre é o contrário. A brisa terrestre ela acontece durante a noite, certo? E ela é um vento que vai da praia para o mar. Por que isso acontece? Acontece o seguinte, a água do mar, durante o dia, ela vai recebendo calor, certo? Só que ela não aquece tão rapidamente quanto a areia, beleza? Então ela é aquecida durante o dia inteiro. Quando chega a noite, o que acontece? A água do mar está quente, certo? Como a água do mar está quente, o ar que está em volta à água do mar também aquece. Então o que acontece? Então o ar ele vai subir. O ar que está no mar, em cima do mar, ele sobe, porque ele está mais quente, porque está em contato com a água quente do mar. Beleza? Como consequência, algo tem que preencher esse espaço. Então, o que vai preencher? Um vento
que vai vir da Terra, o ar que está na Terra, que está mais frio, porque está em contato com a areia que já esfriou, ele vai preencher esse espaço. Então faz com que haja um vento da areia para o mar. Então, ou seja, a brisa marítima é uma brisa que acontece, é um vento que vem do mar para a terra e acontece durante o dia. Ele acontece porque a areia da praia aquece, o ar sobe, então o ar que está em volta, em cima do mar, vai preencher esse espaço. Então dá um vento do mar para a areia. A brisa terrestre acontece durante a noite e é um vento que vai da terra para o mar. Acontece porque o ar que está em volta do mar vai aquecer e vai subir, e o ar que está em volta, está em cima da areia, que é mais frio, vai preencher esse espaço criando uma corrente de convecção. Isso é o que nós chamamos de brisa marítima e brisa terrestre. Espero que tenha ficado claro a ideia de convecção de calor. Vamos falar agora sobre a parte da radiação térmica. O que é a radiação térmica? A radiação térmica é um processo de transmissão de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. E como nós sabemos, as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar tanto pelo vácuo como por meios materiais. Certo? Essa transmissão de calor por radiação térmica é o processo de transmissão de calor que aquece a Terra, por exemplo. O Sol é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de calor. O calor que é produzido no Sol, a energia que é produzida no Sol, ela é transmitida até nós por meio dessas ondas eletromagnéticas. Beleza? Então nós, no planeta Terra, nós só somos aquecidos, assim como os demais planetas do Sistema Solar, são aquecidos por meio dessas ondas eletromagnéticas que são transmitidas por meio da radiação térmica. Beleza? Então nós sabemos que entre nós e o Sol, por exemplo, não há meio material, entre aspas, tá? É um vácuo. Beleza? Então, ou seja, nós somos aquecidos pelo Sol por meio dessas ondas eletromagnéticas no processo de radiação térmica. Assim também como nós podemos nos aquecer perto de um fogo. As ondas eletromagnéticas, elas também podem se propagar pelo ar. Então, nós podemos nos aquecer também pelo processo de radiação térmica. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a radiação térmica é um processo de transmissão de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas elas podem se propagar tanto no vácuo como em certos meios materiais para nos aquecermos, por exemplo. Uma coisa que é importante a gente entender com relação à radiação térmica é que essa radiação térmica, como ela é transmitida por meio de ondas eletromagnéticas, essas ondas eletromagnéticas elas estão numa faixa do espectro eletromagnético que nós chamamos de infravermelho. Então, ou seja, essa transmissão de calor ela ocorre no infravermelho desse espectro eletromagnético. Voltando agora a falar aqui, agora aqui eu tenho uma aplicação que eu também já vi cair muito em Enem, em vestibular sobre isso, que é o vaso de Devar, que é a garrafa térmica. Tá? O que esse vaso de Devar, a garrafa térmica, faz? Ela é um dispositivo que funciona isolando a transmissão de calor ou impedindo a transmissão de calor das três formas, tanto por condução, quanto por convecção, quanto por irradiação ou radiação. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma garrafa térmica, a gente vai ver que essa garrafa térmica ela tem uma tampa exterior, certo? Ela pode vir a ter uma tampa interior, vai depender muito da garrafa térmica, mas ela vai ter uma tampa. Ela vai ter duas paredes de vidro espelhado e entre essas paredes de vidro você vai ter um vácuo, certo? Beleza? E aqui você tem um exterior, um plástico, um metal, vai dependendo do que a garrafa é feita. Cada uma dessas coisas aqui, elas têm uma função específica, beleza? Então, por exemplo, a parte espelhada da garrafa térmica. Qual que é a função da parte espelhada da garrafa térmica? É impedir a transmissão de calor por irradiação. Certo? Então ela impede que um líquido quente dentro dela perca calor por irradiação, porque o que vai acontecer? Aqui, quando colocar um líquido quente ali, ele vai irradiar calor. Esse líquido, o calor, ele vai incidir nessas paredes espelhadas e vai sofrer reflexão. Certo? Então ele incide e sofre reflexão. Tá? Então a parede espelhada da garrafa térmica, ela tem como função impedir a transmissão de calor por radiação ou irradiação. O vácuo que há entre essas paredes espelhadas aqui
ele tem como função impedir a transmissão de calor por condução e por convecção. Porque se eu não tenho meio material, né, não tem como o calor se propagar. Beleza? Então o vácuo ele tem como função o quê? Impedir a transmissão de calor por condução ou convecção. E a tampa ela também tem uma função bem específica que é impedir a transmissão de calor por convecção. Tá? Então o vaso de Devar, essa garrafa térmica, ela tem uma função bem específica. Qual que é a função? Impedir com que o líquido quente lá dentro, por exemplo, perca calor para o ambiente externo ou que um líquido gelado lá dentro receba calor de um meio externo. Como? As paredes espelhadas impedem a reflexão, impede a irradiação, a transmissão de calor por irradiação. O vácuo impede a transmissão de calor por condução e convecção. E a tampa impede a transmissão de calor por convecção. Pessoal, então é essa. Tá aqui anotado bonitinho, tá? Qual que é a função da tampa, a função do vácuo e a função das paredes espelhadas no vaso de Devar. Então essas é a nossa videoaula sobre propagação de calor. Né? Espero que tenha ficado claro. Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, com Deus. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.